Ativar Paulo. Muito boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance o teu coração. Estou te dando boa noite porque nós estamos reunidos aqui na casa de oração para todos os povos. Então, se você nos assistir à noite, boa noite. Se você nos assistir pela manhã, Deus te abençoe, uma boa manhã. Se você assistir à tarde, boa tarde. Nós desejamos que o Senhor alcance o teu coração com a paz que provém dele, com a saúde que provém dele, com a prosperidade que provém dele. Onde você estiver e o seu coração estiver aberto para receber esta palavra, o Senhor irá te abençoar grandissimamente. Eu quero compartilhar com você nessa noite a palavra de Deus, usando como tema salvação, a maior herança da vida. Ou melhor, a maior herança divina. E talvez você me pergunte assim, pastor, por que salvação? Por que não falamos, o senhor não ministra sobre outro tema? Porque a salvação é o tema mais importante da Bíblia. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 10, nós temos o registro das palavras do Senhor Jesus, onde ele disse assim, o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar os perdidos, né? Aliás, o nome Jesus significa Salvador ou salvação. Então, o tema mais importante da Bíblia é sobre salvação. Mas eu quero compartilhar com você hoje esta palavra, esse tema, é salvação, a maior herança divina. Talvez você esteja na fila de ser o herdeiro de uma grande herança, mas a maior herança que o homem pode ter é a sua salvação. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, não é? O que dará o homem pela sua alma, porque não há nada mais importante do que a nossa alma. No Evangelho de João, capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia para nos acompanhar, fique à vontade. Nós vamos ler dos versículos 10 ao versículo 13. A versão que eu estou usando aqui é a Nova Versão Internacional. Diz assim, aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Se você é um leitor da Bíblia, um iniciante, se você ler esse versículo, no mínimo, esse texto, no mínimo, você vai ter algumas perguntas. Você vai ter algumas perguntas, porque esse texto fala de coisas importantes, tremendas, e para que nós tenhamos uma compreensão dele, do que esse texto revela, nós precisamos ter uma visão maior das Escrituras. Mesmo você não tendo essa condição hoje, esse tema vai ficar claro, porque nós vamos dissecar esse texto que nós lemos. Há uma herança que Deus, o Pai, deseja compartilhar conosco. Você pode dizer amém? Amém. Deus, o Pai, deseja compartilhar uma herança conosco. Diga assim, eu quero receber. Eu quero receber. Diga com mais força, eu quero receber. Eu quero receber. Parte da minha herança. É lógico, se há uma herança, se Deus o Pai estabeleceu uma herança e Ele deseja compartilhar conosco esta herança, nós queremos receber. Entretanto, se faz necessário lembrar que somente podem compartilhar desta herança ou de uma herança quando há morte. Só se pode compartilhar de uma herança quando há morte. E nesse caso, biblicamente falando, a morte do Senhor Jesus Cristo abriu o precedente para que aqueles que reconhecem
a sua autoridade, possam usufruir da herança divina. Jesus é Deus. Agora é interessante pensar que Jesus morreu na cruz, ele sendo Deus. Amados, se Jesus não fosse Deus, eu e você não poderíamos usufruir desta herança, porque esta herança, ela nos foi dada através de Jesus Cristo. Hebreus 9:16 diz assim: porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. E a morte de Jesus, ela dá legitimidade àqueles que desejam usufruir da herança divina. Então nós estamos falando sobre a salvação como herança divina. E nós só podemos receber uma herança se alguém morreu, não é verdade? Então Jesus, ele morreu para que nós tivéssemos então direito a esta herança. A Bíblia diz, o texto lido diz, aquele que é a palavra, o verbo, Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Jesus é Deus, diga assim, Jesus é Deus. Agora, irmãos, esse versículo nos traz uma trágica notícia. Uma trágica notícia. Qual é esta notícia trágica, pastor? Ele começa dizendo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Que notícia trágica. Jesus estava no mundo. Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não reconheceu Jesus, a autoridade dele, quem era ele. Mas louvado seja Deus, que hoje há um povo na terra que reconhece quem é Jesus. Ele é Deus, ele é Emanuel, ele é a vida, ele é Jesus Salvador, ele é sacerdote, ele é a fonte de água viva, ele é a porta das ovelhas, ele é o alfa e o ômega, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é Deus encarnado, ele é o primogênito de Deus, ele é o princípio de toda a criação, ele é o verbo, sem ele nada do que foi feito se fez. Que tragédia! O Criador do mundo está no mundo, visivelmente agora como homem, mas o mundo não o reconhece como quem ele é. Aliás, a única razão pela qual ele tomou a forma humana foi para ter a legitimidade de me representar, de te representar ao morrer na cruz do Calvário. Diga assim, graças a Deus. Deus Pai conferiu a Jesus, o seu Filho, a autoridade para recuperar a raça humana que estava caída e afastada da comunhão de Deus por causa do pecado de Adão. Louvado seja Deus. Quando Adão pecou, a morte entrou no mundo e a morte atingiu a toda a criatura. Aliás, nós morremos porque Adão pecou, e quando Adão pecou, entrou o pecado. É o pecado que nos leva à morte. Nós morremos por causa disso. Mas em Jesus Cristo nós temos uma herança, que é a salvação eterna. Salvação, a herança divina. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, a primeira parte diz assim: porque assim como em Adão todos morrem. Paulo está nos falando através dessa expressão, em outras palavras, dizendo que o culpado da nossa morte é Adão, é o pecado de Adão. No versículo 21 da mesma carta de 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz no primeiro texto, parte A, visto que a morte veio por um homem, a morte veio por meio de Adão. Romanos 5, 16 e 17, parte desse texto diz: porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Morte, condenação,
veio por causa do pecado de Adão. Versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Vejam, eu estou mostrando para você que a morte veio por causa do pecado de Adão. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele diz, a partir do verso 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Olha o que Paulo diz aqui, no versículo 1, estando vós mortos nos vossos delitos. A minha morte não se deu só por causa dos meus delitos, mas por causa do pecado de Adão. Mas quando eu pecava, então se configurava em mim a morte, porque delito traz morte. E a condição, eu estou mostrando para você a condição do homem antes que ele receba Jesus. Porque o texto fala que nós, Paulo escrevendo à igreja, verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então a condição de todo homem que ainda não recebeu Jesus, que ainda não creu no seu nome, é a de morto espiritualmente. Por isso que lá no Evangelho de João, nós lemos, veio para os que eram seus, os judeus, e eles não receberam, ou seja, não reconheceram quem era Jesus. Mas João continua dizendo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia! O homem, antes de receber Jesus, veja, eu estou citando as Escrituras, ipsis, ao pé da letra. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, eu estou mostrando para você alguns textos que provam nas Escrituras de que o homem, antes dele receber Jesus, ele está morto nos seus pecados. E quando ele recebe Jesus, então ele passa a ter uma herança, um direito. Ele passa a ser vestido com as vestiduras de filho de Deus. Eu estou citando as Escrituras. Então, todo homem, antes dele receber Jesus, ele está morto espiritualmente. E a única forma para ele sair dessa situação espiritual é através dele ouvir o Evangelho. Ele precisa ouvir o Evangelho. E ele precisa, então, ao ouvir o Evangelho, ter a oportunidade de decidir crer no nome de Jesus. Jesus é Deus tornado humano. E o seu nome significa salvação ou salvador. Então, quando eu recebo Jesus como meu salvador, eu sou vestido então da salvação. A morte que há em mim, ela é anulada. E a vida que é Jesus, quando eu o recebo, entra em mim, e eu passo então, a partir desse momento, a ser um herdeiro da vida eterna. Salvação, uma herança, a maior herança divina. Jesus disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou
da morte para a vida. João 5:24. Quem ouve a minha palavra, veja, o Evangelho, e crê naquele que me enviou, Deus, Adonai, enviou Yeshua, Jesus, para que o homem pudesse recebê-lo, decidir recebê-lo, para que ele pudesse então sair da condição de morto espiritualmente. Estou citando as Escrituras, João 5:24. Disse Jesus: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, presente. Não é futuro. Graças a Deus. Por isso que no momento em que o homem recebe Jesus, ele é vestido da salvação. E a partir dessa decisão, é uma decisão humana. Não sei quando foi a sua, a minha foi dia 13 de outubro de 1979. Provavelmente você não tinha nem nascido. Mas eu me lembro como se fora hoje. Em uma noite, o pastor pregava a palavra. E no final da pregação do pastor, ele lançou um desafio. E ele disse assim: quem nesta noite ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje é a noite oportuna. E quando o pastor falou aquilo, eu me lembrei que eu não havia recebido Jesus ainda como meu Salvador. Então, no dia 13 de outubro de 1979, eu entreguei a minha vida para Jesus. Porque eu entendi que para que o homem seja salvo, é necessário que ele receba Jesus, como diz as Escrituras. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que maravilha! O homem sai da condição de morto espiritualmente e entra numa dimensão de vida. E ele se torna filho de Deus. E como filho de Deus, ele se torna herdeiro da salvação, da vida eterna. E Jesus diz nesse texto de João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida, tem a vida eterna, e passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. Eu criei que a noite de 13 de outubro de 1979 foi uma noite em que o meu nome foi escrito no livro da vida, porque eu recebi Jesus. Então você não ia à igreja? Sim, Senhor, eu ia à igreja. Só que eu nunca tinha ouvido que o homem precisa receber Jesus, se vestir de Jesus para ser salvo, porque na igreja onde eu ia não se pregava. Então naquela noite eu ouvi o que você está ouvindo hoje. Eu entendi que eu precisava receber Jesus como meu Salvador. Então naquela noite eu recebi Jesus. E a partir daquela noite eu senti que o meu interior mudou, a minha vida mudou. Uma nova perspectiva, uma nova esperança agora vinha na minha mente, no meu coração. Alguns temores que eu tinha, o Senhor me libertou. Portanto, a nossa aceitação da pessoa de Cristo, eu não estou falando aqui de fé em Jesus. Fé em Jesus é uma coisa. Receber Jesus como Salvador é outra coisa. Jesus falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Precisamos receber Jesus. E as pessoas precisam saber que nós recebemos a Jesus. E que nós vivemos a esperança. Que nós vivemos no aguardo da sua volta. Que nós vivemos a esperança da salvação. Então, a nossa aceitação a Cristo implica em algo, sabe? Implica na morte do nosso eu, na renúncia da nossa carne. Paulo, no texto que eu citei aqui de Efésios capítulo 2, verso 3, ele diz que o homem que está morto, ele vive em função das inclinações da sua carne, dos seus pensamentos. Ele vive desgovernado, por assim dizer. Ele não tem um Senhor, ele não tem um governo, ele não tem uma referência, porque ele ainda não recebeu Jesus, não está vestido da salvação.
Mas a partir do momento que o homem recebe Jesus, que a mulher recebe Jesus, ele se veste da salvação e passa a viver então os conselhos de Deus que estão nesse santo livro. Eu preciso renunciar o meu eu, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que reconhecem o seu nome, aqueles que creem no seu nome. E a expressão crer aqui, infelizmente a nossa língua portuguesa é muito limitada em relação à língua grega. O crer aqui é a palavra pisteo, que no grego significa é uma implicação de obediência, de devoção. Não é uma declaração verbal, intelectual, mas crer em Jesus significa um compromisso com Ele, com a sua palavra. É o sentido da palavra crer no grego, o verbo português crer no grego, pisteo. Significa compromisso, significa comprometimento. Então o texto fala aqui, aqueles que creem no seu nome, eles então que não nasceram do homem, mas de Deus. Como é isso? A Bíblia é muito clara, irmãos. João está falando aqui que esse nascimento não é um nascimento do homem natural, através de uma relação sexual, não. Mas é um nascimento sobrenatural. E este sobrenatural se manifesta na vida do homem quando este homem recebe Jesus, quando ele entrega a sua vida ao Senhor, quando ele se permite ser vestido pela salvação, pelo Salvador que é Jesus. E aqueles que assim renunciam o seu eu, creem na morte de Jesus, que Ele morreu no seu lugar, creem no nome de Jesus, que é Salvador, então estes se tornam merecedores do seu perdão e da sua herança, que é a vida eterna. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todo filho tem uma herança, e se o meu Pai é eterno, eu tenho também esta herança eterna. Além da condição de mortos espiritualmente, aquele que não recebeu Jesus ainda, a Bíblia chama esta pessoa de criatura. Criatura, aqueles que ainda não receberam Jesus. Não estou falando, enfatizando aqui sem ser prolixo, não estou falando de você acreditar com a sua mente. Não estou falando de você acreditar na história, estou falando de algo mais profundo, de você manifestar uma crença onde você vai viver as palavras de Jesus, onde você vai se submeter a Ele, onde você vai se relacionar com Ele. Crer em Deus, crer no nome de Jesus, é se relacionar com Ele. Queria dizer para você, olha, Jesus está vivo. Eu falei com Ele hoje. Ele está vivo. E para nos dar a oportunidade de ainda nesse tempo o recebermos como o nosso Salvador. Então, primeira condição, todo aquele que não recebeu Jesus está morto aos olhos de Deus. Estou citando as Escrituras. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 e 22. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Examine lá. E a segunda situação é que a pessoa é chamada por Deus de criatura, não de filho ainda. Primeiro, eu disse e vou repetir, morto aos olhos de Deus. Segundo, criatura. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Por favor, abra as Escrituras. Examine as Escrituras, porque esta é uma mensagem confrontante, mas é uma porta que Deus está abrindo para você entrar e entrando por ela, você ser salvo, ter a vida eterna. Portanto, abra as Escrituras e confira. Marcos 16, 15 a 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
A igreja tem uma missão. A missão precípua, a missão principal da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Porque Jesus disse assim no verso 16: quem crer e for batizado será salvo. Aleluia! Porque o evangelho que nós ouvimos, é esse evangelho que você está ouvindo, que é condição para você ser um herdeiro de Deus, ter a vida eterna, é receber a Jesus, crer no nome dele. Coisa mais linda é quando você crê em Jesus e saber que ele, como Deus, foi à cruz, se entregou para morrer na cruz por você e por mim. Não existe um amor maior do que esse. A Bíblia diz que Jesus se tornou, por um pouco de tempo, menor do que os homens. Os anjos, desculpem, do que os anjos. Porém, de honra e de glória, ele foi pelo Pai coroado. Por um pouco de tempo, ele se tornou menor do que os anjos. Por quê? Porque durante 33 anos ele estava preso em um corpo humano. Comia, bebia, se cansava, chorava, se emocionava. Olhava para as multidões e sentia uma compaixão, porque ele via as multidões como ovelhas que não tinham pastor. Ele se humanizou para me substituir na cruz do Calvário. Ele se humanizou para te substituir na cruz do Calvário. Essa é uma realidade do Evangelho. Enquanto muitos preferem não crer que Jesus é Deus, a Bíblia é clara quando ela mostra que Jesus é o unigênito Filho de Deus, e João diz, nós vimos a glória dele, a glória como do unigênito Filho de Deus, nós tocamos nele, nós vimos com os nossos olhos, nós ouvimos, ele é Deus encarnado, louvado seja Deus, não há amor maior do que este. Amém. Então Marcos 16, 15 e 16... versículo 15 fala que o homem, antes de receber Jesus, é uma criatura. E aí Jesus, então, ele comissiona a igreja, vão e preguem o evangelho, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, crer no Salvador, e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Não crê por quê? Porque Jesus é o Salvador, não existe salvação sem Ele. Por isso é preciso receber Jesus, nos vestimos de Jesus. Há um outro texto das Escrituras, eu quero citar para você aqui, vou te dar o endereço logo após. João diz, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque o homem já está fadado, irmãos, já está morto, entende? Não é que Deus vai condenar a pessoa, Deus quer absolver a pessoa. O estado em que a pessoa está já é um estado de condenação, não por ela, mas por causa da sua ascendência, por causa de Adão. Então, Paulo, ele chama Jesus de segundo Adão. O primeiro Adão foi uma alma vivente, o segundo Adão, porém, é espírito vivificante. O que o homem recebeu de Adão, que foi a morte, em Jesus ele recebe, que é a vida. Por isso Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Louvado seja Deus. Adão pecou, Adão falhou, mas o Pai Celestial, Deus de amor, enviou o segundo Adão, Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos sair dessa condição de morte, entende? Continuando a citação do texto. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A palavra unigênito é a palavra grega monogenesis, o único, unigênito, o único. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 3, versículos 18 e 19. Confira na sua Bíblia.
A herança que Deus nos proporciona através do Senhor Jesus Cristo é a vida eterna. Louvado seja Deus. Alguém pode dizer assim, mas quantos cristãos de fé hoje estão sendo ceifados pela Covid? Quantas pessoas estão sendo ceifadas pela Covid? Pastores, homens de Deus, mulheres de Deus. Irmãos, a morte faz parte da vida. Aleluia. Porém, a salvação só em Jesus. Não há diferença, fisicamente falando, entre um santo homem de Deus e uma pessoa que não conhece a Deus. Todos irão morrer. Porém, a diferença é que alguém que recebeu Jesus em vida, quando ele recebe Jesus, ele é vestido com a salvação e a vida eterna. E ele é aceito, recebido então diante de Deus como filho de Deus. Estou citando as Escrituras, João capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no nome de Jesus. O que é crer no nome de Jesus? É acreditar que Ele é a salvação, e eu vou receber a salvação ao recebê-lo. Não é acreditar que Jesus cura, Ele cura também, mas é acreditar que o nome dEle é salvação. O que significa Jesus, irmão? Salvação. Salvador. Receber Jesus significa receber salvação. Crer no nome dEle significa crer na salvação. Crer em Jesus significa que Ele é aquele que me representa naquilo que Deus exige para que eu seja salvo. Por isso Ele morreu na cruz, o sangue do Cordeiro. Diga assim, graças a Deus. A herança que Deus nos proporciona através do Senhor Jesus Cristo é a vida eterna. Em sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 11 a 13, João escreveu: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Louvado seja Deus, e esta vida está no seu Filho. Presta atenção. Versículo 12, de 1 João 5. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Alguém pode dizer, eu creio em Jesus, e não ter Jesus, porque a sua crença é intelectual, porque crer em Jesus implica em um compromisso com Ele. Crer em Jesus significa que Ele veio do céu e se encarnou, se humanizou para me substituir na cruz do Calvário, porque eu não suportaria tal morte. Então eu creio que Jesus é Deus encarnado. E se a condição para eu ter vida eterna é recebê-lo, então vou receber Jesus. Foi isso que eu fiz no dia 3 de outubro de 1979. Entreguei a minha vida a Ele. Estou lutando. E vencendo a cada dia. Vencendo na esperança. Menos um dia aqui nessa terra. Quem tem fé em Jesus conta dessa forma, tá, irmãos? Venci. Mais um dia para adorar o Senhor. Mais um dia para estar na sua casa. E os anais divinos, os registros eternos estão registrando. De vez em quando eu tenho saudade do céu, sabe? Porque eu sei que quando eu chegar lá vai ter uma ata. E vai estar escrito, mais ou menos assim. No dia tanto, do mês tanto, 10 pessoas deixaram de morrer, porque chegou no céu a tua oração de Djalma. Talvez você não crê no que eu estou te falando, mas é bíblico. Um dia Jesus chegou para os discípulos e Pedro estava entre eles. E Jesus disse assim, Pedro, Satanás pediu a tua vida para acabar com você. Mas eu roguei ao Pai que tivesse misericórdia de ti. Irmãos, Pedro não foi ceifado porque Jesus orou. A oração
ela não impede que muitas pessoas morram, mas ela inspira as pessoas a receber Jesus. E eu tenho essa esperança quando eu oro. Deus tem me dado a graça de ser um sacerdote. Irmãos, eu não consigo ficar um dia sem vir aqui à igreja. Não porque eu amo mais a igreja do que a minha esposa, não, por causa da consciência que eu tenho do meu sacerdócio. Pastor, mas você não pode exercer lá na sua casa, posso, mas o meu coração está ligado à igreja, à noiva. Então, quando eu venho aqui na igreja, todos os dias orar, eu fico pensando, a irmã Dalva senta naquele cantinho, né? A irmã Carla senta naquele cantinho, o irmão Devaí senta naquele cantinho, e a minha mente então vai nesse sentido, orando pelas pessoas. É maravilhoso isso. Deixa eu continuar lendo a Bíblia aqui para você, João capítulo 5, verso 12, repetindo: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O Filho de Deus se encarnou, tomou a forma humana para me dar a oportunidade de recebê-lo como meu Salvador, para me vestir de salvação. Isto é maravilhoso, irmãos. Eu não sei se você crê nisso, mas o que me leva a pregar isso para você é porque eu creio nessas verdades. A morte do Senhor Jesus foi uma morte vicária, isto é, uma morte substitutiva. Ele morreu no meu lugar. Isso é a morte vicária. Isto equivale a dizer que ele morreu a minha morte. Aleluia! Se eu creio nisso, ele morreu a minha morte. Se a morte dele foi vicária, então eu preciso viver para ele, porque ele pagou o preço. Para você entender melhor, se um dia alguém te prestou uma ajuda, ainda que seja humana e quase que insignificativa, no mínimo que acontece é que a pessoa que recebe este benefício, se torna agradecida por aquele que a beneficiou. Sim? Agora, imagina, Jesus morreu no meu lugar, porque a sua morte foi vicária. Ele morreu a minha morte. Então, é sábio que nós nos entreguemos a Ele para vivermos para Ele e permitir que Ele faça das nossas mãos as suas mãos, dos nossos olhos os seus olhos, dos nossos pés os seus pés, da nossa boca a sua boca, da minha mente a sua mente, do meu coração o seu coração, dos meus sentimentos os seus sentimentos. É sábio. Se nós consagramos então os nossos sentidos. Essa semana eu estava orando aqui na igreja, eu dizia para Deus em oração: eu quero consagrar ao Senhor os meus 5 sentidos. A minha visão, a minha audição, o meu paladar, o meu tato, gustação, né? Eu quero consagrar ao Senhor, porque eu não quero comer nada que seja consagrado a outros deuses, porque eu não quero que as minhas vistas sejam atraídas por coisas que desagradam a Deus, eu não quero que os meus olhos sejam postos em coisas que desagradam a Deus. A nossa consciência de que Jesus morreu a nossa morte nos leva a vivermos uma vida de consagração, de santidade. Se uma pessoa não tem essa consciência, ela não vive uma vida de santidade, falta de consciência. Porque Ele morreu a nossa morte. Portanto, mesmo que o homem não creia no nome de Jesus, isto é, não aceite o seu sacrifício, não crer em Jesus é não aceitar o seu sacrifício. O preço da sua salvação já foi pago.
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, o mundo, as pessoas, todas elas, que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele vier a crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mesmo que o homem não receba Jesus, Deus já pagou o preço por ele. Por isso que o texto sagrado diz que aquele que o rejeitar, que não receber Jesus já está condenado. Não é que Deus vai condenar, é porque o homem rejeitou a salvação que Deus já trouxe. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo deixou registrado na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 14, o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Olha que sabedoria, meus irmãos. E se todos morreram, ninguém tem o direito de viver a parte de Jesus. E sábios são aqueles que entendem, creem nessa palavra e entendem isso. Se ele morreu por todos, morreu por mim, logo eu não tenho o direito de viver a parte da vida de Jesus. Pelo contrário, eu quero viver Jesus. Eu quero amar Jesus. Eu quero me entregar a Jesus. João explicou que quem recebe Jesus nasce para uma nova vida. O texto sagrado diz: eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. Eles não se tornaram filhos de Deus por meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Que coisa maravilhosa. Pai duas vezes. Pai por direito de criação e pai por direito de adoção. No primeiro direito que Deus estabeleceu sobre nós de criação, nós estávamos fadados à morte eterna, porque já estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas agora o Pai envia Jesus para nos vivificar, é uma expressão bíblica, para nos trazer de novo a vida, agora há uma vida diferente, a vida gerada por Deus. Aleluia! Deus nos dá força para enfrentarmos os desafios da nossa vida. Ele nos dá força, Ele nos ajuda, Ele gera em nós a esperança, Ele gera em nós a paz. Fica patente, irmãos, que o nascimento na família de Deus é bem diferente do nascimento físico. Deus está falando de uma segunda experiência. Portanto, se você nasceu, você está vivo, nasceu. Mas não nasceu a segunda vez, você precisa nascer. Amém. Para se tornar herdeiro de Deus, porque a criatura não tem direito à herança eterna, à salvação, mas o Filho tem herança. Por isso a salvação, a maior herança divina. Louvado seja o nome de Jesus. Esse nascimento divino não tem nada a ver com laços raciais, nacionais ou familiares. O nascimento espiritual, a entrada na família cujo pai é Deus, depende de fatores bem diferentes. A recepção de Jesus pela fé, a recepção naquele que Deus enviou, é que vai nos dar esse crédito de nos tornarmos filhos de Deus por adoção. Nenhuma agência humana é responsável por semelhante nascimento e nem pode ser. Ser filho de Deus significa muito mais do que simplesmente ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ser filho de Deus é ter um relacionamento com Ele. E crer é acreditar em quem Ele diz ser e jurar fidelidade a Ele. Quem crê e for batizado, aos que creem no seu nome, não é uma expressão verbal, intelectual, não. Crer é crer em quem Ele diz ser. Ele é o Salvador. Lá em João, no capítulo 1, nós começamos a ler Ele, no princípio era a palavra.
era o Verbo, louvado seja Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas que foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Nenhum anjo poderia nos dar o direito de filhos de Deus, nem um querubim, nem um serafim, somente Deus encarnado. Graças a Deus. Pastor, por que ele foi para a cruz? Sabe por que ele foi para a cruz? Eu vou te dizer já, daqui a 10 segundos. Pastor, por que ele morreu? Vou te dizer daqui a 5 segundos. Quando ele foi para a cruz, ele foi por você. Quando ele morreu por você. Por mim. Não foi por ele. Muitas pessoas olham, assistem lá a Sexta-feira da Paixão e ficam, não conseguem entender. Quando vê lá os soldados romanos judiando de Jesus, né? Ficam, sabe? Era você sendo representado por aqueles soldados. Éramos nós, era eu. Porque era mistério que ele fosse para a cruz. Se não fosse, nós estaríamos perdidos. Salvação. A maior herança divina. Porta para a salvação, receber Jesus. Quem recebe Jesus, quem crê no seu nome, nasce de Deus. Infelizmente, só há como saber, só há como nascer de Deus se receber Jesus. E o que acontece? Muitos têm medo. Pastor, eu não quero assumir esse compromisso. Como você pode descobrir o gosto da maçã se você não comer a maçã? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Temos que confiar. O dia 13 de outubro de 1979 foi um dia da minha inocência, porque eu não tinha ideia daquilo que o pastor estava pregando, não tinha ideia da complexidade daquela mensagem. Mas quando o pastor disse, quem quer receber Jesus, levanta a mão, vem à frente. Eu fui à frente e a minha vida foi impactada. E nunca mais, a partir daquela noite, eu fui a mesma pessoa. O novo nascimento é o começo da vida espiritual e o primeiro passo para a eternidade com Cristo. Jesus disse, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja, Jesus falou, nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus, não pode ter vida eterna. Em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus estava falando aqui, olha, o que eu estou dizendo para você, Nicodemos, no caso aqui, João capítulo 3, não tem nada a ver com a vida natural, vida humana. Eu estou falando de um nascimento espiritual. O que é nascido da carne é carne. Você já tem um nome registrado em um cartório. Mas Jesus está falando aqui de um novo nome, de um novo registro, de um novo nascimento. E Deus quer registrar o seu nome lá no cartório celestial. E a única forma é você receber Jesus como teu único e suficiente Salvador. Já estou encerrando. As Escrituras revelam que para se ter direito à vida eterna, é necessário receber Jesus, porque Jesus é a vida eterna. Por isso que quando uma pessoa recebe Jesus, a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, versículos 11 a 13, e o versículo 13, João diz, irmãos, eu estou escrevendo para vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, não terão a vida eterna. Quando a pessoa recebe Jesus, ela já é selada naquele momento. Não é para amanhã. Agora, infelizmente, a gente ouve algumas pessoas dizerem assim, não, hoje não, pastor. Deixar para outro dia. Não protele aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque está escrito, Paulo escrevendo aos Coríntios disse, nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração e na mente do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu aconselho você nesta noite, se você estiver vendo de noite ou em outra hora, a receber Jesus como teu único e suficiente Salvador. Portanto, se você ainda não o recebeu, eu quero desafiar você a recebê-lo hoje. Como eu disse algumas vezes durante essa mensagem, eu fiz isso no dia 13 de outubro de 1979. E desde então a minha vida mudou. E eu tenho procurado viver para Ele. Esta mensagem, embora você não saiba, ela foi preparada para você. Para que você tivesse a oportunidade de, ao ouvir estas palavras, poder tomar uma decisão. A decisão mais importante da sua vida. Receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você tenha vida, vida eterna. E se Deus despertou você, ou despertou em você o desejo de receber Jesus no seu coração, pare de fazer o que você está fazendo agora, se você puder, por um instante. E eu quero fazer com você uma oração. Se você puder. Se essa palavra entrou no teu coração e você sentiu o desejo de receber Jesus, curve a sua cabeça e feche os seus olhos, se você puder, e ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e entendi que a vida eterna está em ti. Tu és a vida eterna. Por isso eu abro o meu coração e te recebo como meu Salvador pessoal. Perdoa-me, Senhor, como tu perdoaste o ladrão que, arrependido dos seus pecados, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Conceda-me, Senhor, graça para que, a partir de hoje, eu possa viver uma nova vida, que meus pensamentos e as minhas atitudes possam mudar e que eu possa ser uma nova criatura em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, eu quero te parabenizar. E finalmente dizer para você o que Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, verso 17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Chegou o que é novo na tua vida. Chegou o que é novo. Crie no teu coração uma expectativa. Crie no teu coração uma expectativa. Porque a partir de hoje a tua vida está mudando. Amém. Que o Senhor te abençoe e que Ele te conceda a graça para que você viva a palavra de Deus. Amém.